Olá, meu nome é Kainan e hoje nós vamos falar sobre o seu melhor amigo. Bom, não necessariamente ele é o seu melhor amigo, mas ele pode ser se você quiser, porque ele quer. Mas o que uma pessoa não quer, dois não fazem, né? Então enquanto você não aceitar ele, aí meu amigo, fica difícil. Mas quem é ele? Bom, ele é o Espírito Santo. Mas rapaz, quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é uma pessoa, mas o próprio nome dele já diz que ele é um Espírito Santo. Sim, mas pra ser uma pessoa não precisa ser um ser humano. Porque pra ser uma pessoa é preciso ter intelecto, vontade e emoção. E esses três ele tem. E muito mais que isso. Porque além de ser uma pessoa, ele também é Deus. Ele é Deus porque ele é eterno. Ele é Deus porque ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, porque ele está em todos os lugares. E ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. E a Bíblia ensina muitas coisas sobre o Espírito Santo. Mas eu não vou falar sobre todas as coisas que ela fala aqui, até porque nem eu sei. Então se você quiser ter um conhecimento completo, você vai ter que começar a ler a Bíblia. Afinal, só tem como ter um relacionamento de verdade com o Espírito Santo se você ler a palavra, porque é o principal meio de comunicação que ele tem conosco. É a palavra de Deus. Manjei, pô. Então vamos lá, continua. Bom, eu quero citar um texto bíblico aqui, mas antes eu quero contextualizar você. Jesus, ele tá aqui falando com os seus discípulos e ele está perto do dia em que ele vai sair da terra e vai sair do meio dos discípulos para voltar para a glória, para voltar a morar com o Pai. E ele está avisando a principal coisa que vai acontecer quando ele subir. João 16, 7 a 8. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Aqui ele está falando com os discípulos. A verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Quem é o Consolador, Kainan? O Consolador é o Espírito Santo. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Que pecado é esse? Por convencer o mundo do pecado? Como assim? Bom, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem sobre mim e ele me convence que eu sou pecador. Ele fala, Kainan, você é pecador, você precisa da graça de Deus. Você precisa de buscar a santidade. Você tá sujo de pecado, você precisa de se santificar. Você precisa de ser lavado pelo sangue de Jesus. E aí, coisas que antes eu fazia naturalmente, agora já não consigo mais fazer, porque eu tomei consciência de que aquilo é pecado. Por exemplo, usando o meu próprio exemplo, antes da minha conversão, eu xingava muito. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu ia xingar, eu engasgava, porque eu sabia que aquilo era errado, porque o Espírito Santo habita em mim. Então ele falava, não xinga, não faz isso desagrada a Deus. Até que eu me distanciei completamente disso. E é isso que o Espírito Santo faz quando ele nos convence do pecado. E aí ele continua aqui dizendo no texto: convencerá o mundo do pecado, da justiça. Bom, Deus é justiça. A justiça que ele está falando aqui é a salvação. Então ele nos ensina que só há um caminho, que é Jesus. Só há um caminho para a salvação. Jesus salva, não tem atalho, não tem outro meio, é só seguindo Jesus. O Espírito Santo nos direciona para Jesus. E também nos convence do juízo. O juízo é o castigo para aqueles que permanecem no pecado, aqueles que mesmo conhecendo a palavra insistem em continuar no seu pecado, viver no pecado e rejeitam a palavra de Deus. E aí para essas pessoas haverá um juízo, haverá um castigo. O Espírito Santo então convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso tudo para o nosso bem. Isso tudo para que eu e você consigamos entender o que nós precisamos fazer para ser salvos, para seguir Jesus. Ele quer o nosso bem e ele também quer um relacionamento com a gente. Como assim, Kainan? Como assim ele quer um relacionamento com a gente? Jesus só disse que quando ele subisse o Espírito Santo seria enviado, mas ele não falou que ele seria o nosso amigo. Falou sim. Deus, ele é nosso amigo. Jesus é nosso amigo. O Espírito Santo é nosso amigo. É o mesmo Deus. Vamos voltar para a palavra para a gente basear isso aqui, beleza? Então João 15, 14 a 15. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são os meus amigos. E a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Então Jesus está dizendo que nós, seguidores dele, somos amigos dele.
Não somos escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas nós somos amigos porque Jesus nos diz o que Deus faz. E nós somos amigos de Jesus se a gente obedece. Obedece o que, Kainan? Que ordens? Bom, Jesus tem uma ordem para cada pessoa específica. Então, pra mim, que eu gosto muito de jogos e os jogos acabam me atrapalhando com Deus, a ordem que ele me dá é: Kainan, tenta se afastar dos jogos. Os jogos estão te atrapalhando. Tenta ser mais disciplinado. Isso não tá legal, isso tá me desagradando. Agora pra você, ele pode dar outras ordens, porque às vezes a sua fraqueza não é os jogos. Pra você, a fraqueza, por exemplo, a pornografia. Pra você, por exemplo, a fraqueza pode ser o seu relacionamento. E quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, ele nos dá ordens, ele nos direciona. E se a gente obedece, a gente tem um relacionamento com Deus. Se a gente não obedece, se a gente rejeita a Deus, dessa maneira a gente se afasta dele. Mas essa não é a minha vontade e nem a sua, certo? Bom, e para finalizar, eu quero falar dos frutos que são gerados em mim e em você quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Ou seja, eu e você recebemos esse novo caráter, essas novas características quando temos um relacionamento com Deus, porque todos esses frutos há em Deus. Então, quando eu entro em contato com Deus, eu recebo todos esses frutos dele também. Mas isso acontece quando o Espírito Santo controla a minha vida, como o próprio texto diz. E como que o Espírito Santo controla a minha vida? Quando eu dou liberdade para ele. Ou seja, para primeiro eu ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso de aceitar Jesus. Eu preciso de orar, eu preciso de falar: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E a partir desse dia o Espírito Santo vem sobre mim, começa a habitar em mim. E ele começa a dar ordens, começa a me guiar, começa a me aconselhar, começa a me auxiliar, começa a me consolar. O próprio Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Por quê? Porque ele é o nosso melhor amigo. Ele quer um relacionamento com a gente, mas ele não é invasivo, ele não vai invadir a sua vida. É preciso que você permita que ele controle a sua vida. Ou seja, e você permite quando você aceita Jesus, e você também permite quando ele ordena e você obedece. Quando ele ordena e você fala: olha, Espírito Santo, essa não é a minha vontade, eu não queria fazer isso, mas que seja feita a sua vontade, faz a sua vontade na minha vida. E quando eu vivo uma vida assim, o Espírito Santo me controla. E quando isso acontece, estes frutos são gerados em mim. Porque quanto mais relacionamento eu tenho com o Espírito Santo, mais o caráter de Cristo é gerado, é imprimido em mim. A palavra é impresso ou imprimido. Eu pesquisei no Google, mas não tinha os dois lá, não entendi nada. Então aqui vai ser imprimido, não quero saber. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu converso com Deus e começo a enxergar Deus nos momentos mais simples da minha vida, dentro do ônibus, dentro do trabalho, estudando, cada vez mais eu tenho um relacionamento com Deus, mais esses frutos são gerados em mim, mais esse caráter de Cristo é gerado em mim. Ou seja, o Espírito Santo, ele me convence do pecado, ele me convence da justiça, ele me convence do juízo. O Espírito Santo gera em mim o caráter de Cristo. O Espírito Santo, ele me aconselha, ele me auxilia, ele me consola, ele me direciona e guia a minha vida. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. É isso, mano. Busque um relacionamento com o Espírito Santo e até o próximo vídeo. Fica com Deus!